Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio, tudo bem? Eu estou aqui para falar com vocês de um documento e também deixar alguns esclarecimentos. Gente, o canal ele é um propósito que eu fiz, né? Que acabou ganhando uma dimensão muito grande e eu gravo vídeos e depois eu comecei também a gravar vídeos para o Já Passei, para o Vencendo Concursos, que são parceiraços aí do canal. Também tenho parceria com a ECOA, né? Você pode adquirir o livro 800 Questões Pedagógicas. Eu deixo sempre os links aí. E, é claro, a gente produz conteúdos para esses parceiros. E, lógico, lá tem cursos, são cursos com preços bastante acessíveis, né? Mas a gente também produz conteúdo aqui para o canal, né? Então, nesse sentido, por exemplo, essa aula aqui, ela tem completíssima lá no Já Passei e outras aulas, né, de outros concursos também estão lá. E aqui no canal eu faço um breve resumo, né, porque por questões até éticas, se eu gravei para lá, né, não posso jogar o conteúdo todo aqui, porque o conteúdo é do curso, né? Então, só para esclarecer isso, gente, o nosso intuito é sempre ajudar as pessoas, sempre estar aqui procurando produzir aí melhor. Mas, por exemplo, muitas aulas completas que às vezes as pessoas me pedem estão lá no curso do Já Passei ou no curso do Vencendo ou em outros parceiros, né? Às vezes a gente tem aulas dos documentos locais lá, todos, né? Então eu tenho feito alguns cursos, né? Praia Grande, vou fazer também São Rio Preto, eu acho, né? Tem coisas de São Paulo que eu gravei, tem coisas de Santo André eu gravei, né? Então, leis, o próprio documento curricular tá lá também. Então a gente vai gravando. Aqui é um breve resumo para a galera que vai fazer o concurso, tá bom? Então olha só, primeiro, o documento curricular da Rede Municipal de Ensino de Santo André, o que é importante você saber? Primeiro, em que fundamento teórico está baseado esse documento. Então, esse documento é fruto sempre de discussão, né? Ali, um grande debate na rede, entre várias pessoas, entre a comunidade escolar, entre professores, gestores e tal. E aí, chegou-se à conclusão e alinhou-se à concepção sócio-histórico-cultural. Isso já é um dado importante, porque pode cair na prova perguntando qual é a concepção do documento curricular da Rede Municipal de Ensino de Santo André. Então, essa referida concepção pauta-se em fundamentos teóricos defendidos por Vygotsky no campo da psicologia e do desenvolvimento, considerando o ser humano como um sujeito histórico-cultural. Isso vale a pena você anotar. Qual é a concepção de Santo André? Concepção sócio-histórico-cultural. Baseada em que autor? Levi Vygotsky. E que trata ali, né, trabalha com a psicologia e o desenvolvimento, considerando o ser humano como um sujeito histórico e social que se constitui humano no convívio com o meio social e cultural. E como se dá isso? Exemplo, né? O ser humano, para ele se tornar ser humano, ele precisa viver com outros seres humanos. Quem já ouviu a história das meninas lobo, Amala e Kamala, né? Então o que acontece? Elas foram criadas por lobos, né? Houve lá um acidente, acho que com um avião, não lembro, e elas não desenvolveram as características humanas, porque elas não tinham nenhum humano como referência. Então tudo que a gente aprende a falar, a andar, a comer, o jeito, né, que a gente se porta, a gente vai adquirindo com a convivência com outros seres humanos, né? A teoria sócio-histórica cultural postulada por Vygotsky traz para o campo da educação um princípio de superação do ensino baseado na mera transmissão de conteúdos esvaziados de sentido, ou seja, a superação da concepção bancária, na qual a única margem de ação que se oferece aos educandos é de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens. Então aqui também ideias de Paulo Freire, né? Trazendo aqui a ideia de Paulo Freire, a crítica da concepção da educação bancária, ou seja, de que
a gente transmite, a pessoa absorve, né? Então, o que o Vygotsky vai trazer é que tudo isso né, tem uma elaboração ali, uma reelaboração das informações. É por isso que a sociedade muda, é por isso, se fosse só transmissão e todo mundo reproduzisse, a sociedade nunca ia mudar, né? Ia ser uma mera reprodução dos outros, né? Não. Então há uma transformação, há mudanças, há releituras, e é isso que está colocado. Então, isso aqui sempre importante, porque aparece, bancas adoram essa história de 3 vértices, né? Então, como 3 vértices de um mesmo pensamento, a referida teoria nos desafia a ter uma abordagem sustentada nas seguintes dimensões. Então, social, fundamental para marcar a questão das relações humanas, porque nós somos seres que vivemos em sociedade, temos uma história, né? Então a gente tem toda uma história carregada de ideias da cultura, enfim, que vai produzindo ali. E que junta aqui com a questão histórica, né? Que é, ao produzir a sua existência, o ser humano faz por meio de ideias e objetos, com base material de sua sociedade, de sua cultura, que refletem a realidade de determinado momento histórico. Relaciona-se às influências do tempo sobre o ser humano. Então, muitas vezes a gente olha a história e vê assim, nossa, como a humanidade aceitou a escravidão. Porque naquele tempo, essa é uma ideia que se tinha como algo que era viável, né? Escravizar as pessoas. O que hoje a gente acha um absurdo, lamentável, né? Embora ainda exista escravidão urbana, algumas pessoas que praticam aí nas suas empresas, ou mesmo com empregadas a escravidão, né? Contemporânea, mas a gente achava isso, a gente hoje vê isso como um horror, uma coisa absurda, e naquele tempo isso era normalizado, até tinha regras, enfim. Então a história, né, faz parte da nossa vida, e por isso que é importante a gente entender, porque a gente vai vendo as transformações, né, que acontecem, e elas não acontecem da mesma forma em todos os lugares, né? Então, por exemplo, nós temos ainda sociedades que têm ideias que para nós aqui parece absurda, ideias muito, às vezes, reacionárias, enfim. Então, cada momento ali vai influenciar a nossa vida e a nossa vivência. E cultural, né? Será na apropriação da experiência histórica e cultural que se dará o processo de desenvolvimento do homem como ser humano, considerando as influências humanas sobre a temporalidade. Pensar a educação em escola nessa perspectiva implica desafiar-se e comprometer-se com o processo de ensino-aprendizagem que se configuram intimamente ligados com aquilo que a realidade e seu movimento histórico, social e cultural apresenta, buscando condições para a superação e rompendo os processos de naturalização presentes nas relações. O ser humano ele está o tempo todo se transformando, né? E muitas vezes a gente entender isso, essa concepção social, histórica e cultural é muito importante. Por exemplo, para a gente combater aquele pensamento que às vezes fala assim, mas no meu tempo a escola era assim. É que vamos pensar, 40 anos atrás a educação tinha mais qualidade, né? E aí muitas pessoas falam isso. Só que a educação de 40 anos atrás era uma educação, vamos botar um pouco mais, né? 60. Era uma educação mais restrita, né? Não era para todos. E claro, quando a partir da Constituição de 1988 e documentos anteriores, depois vem a LDB, ECA, você tem uma série de documentos, a própria BNCC e todo o documento da rede está baseado nesses arcabouço legal. O que acontece? Agora você tem educação para todos. Então todos têm que frequentar a escola a partir dos 4 anos, a pré-escola, né? E com isso você tem um novo desafio, que é a qualidade. Por quê? Agora você atende a todas as classes sociais. E quando a gente olha no passado, apenas algumas pessoas tinham acesso à educação. Então a educação não atendia a todos. E obviamente isso, né, quando você atende um maior número de pessoas,
você tem ali muitas realidades e, consecutivamente, você tem algumas questões desafiadoras. Exemplo, toda vez que você entra numa unidade, numa escola onde tem uma seleção, eu estudei em várias escolas que tinham seleção para entrar, uma delas o Instituto Federal. É claro que o pessoal ali já é diferenciado. Por quê? Já passou por uma prova, já passou por um processo. E isso já cria ali um ambiente com pessoas que já passaram num filtro, né? Passaram ali numa prova. Então, a tendência é que ali a educação seja, né, o aprendizado se desenvolva melhor, porque você vai ter pessoas que, como eu tive lá, né, excelentes e tal, alunos brilhantes, e aí você vai, né, tentando se adequar ali. Então, o que acontece? Toda vez que tem uma seleção, é óbvio que a ideia da qualidade já aumenta, né? Então, é por isso que a gente tem que pensar, a escola é para todos. Agora a gente tem que tentar buscar a maior qualidade para todos, e é isso que o documento busca, né? Então, compreendendo-se o sujeito histórico e social, faz-se necessário reconhecê-lo como sujeito de direitos, né? Por isso, se educação é para todos, ela tem que ser para todos e com qualidade, vivendo momentos específicos do seu desenvolvimento e conhecimento, ou seja, no âmbito da educação básica da rede municipal, desde o bebê até o adulto. Martins, né, indica alguns pontos importantes quando se pensa em educação escola a partir da unidade teórico-metodológica envolvendo a pedagogia histórico-crítica. Então nós já vimos aqui Vygotsky, já vimos Paulo Freire e Demerval Saviani com a sua pedagogia histórico-crítica, que também tem aí um importante pilar na construção desse documento curricular. Saber, né? O ensino deve promover a humanização dos indivíduos. A letra A. Isso é importante vocês anotarem. B. A humanização do psiquismo identifica-se com a superação das funções psíquicas elementares e com as funções psíquicas superiores. C. A atividade docente de ensino conquista uma natureza específica na forma de educação escolar. E D. A formação de conceitos é a base sobre o qual o psiquismo se desenvolve e a educação escolar se realiza. E conceitos cotidianos e de senso comum não incidem sobre o desenvolvimento psíquico da mesma maneira que os conceitos científicos. E para a gente fazer um grande resumão, o que o Saviani está dizendo isso? Olha, é importante que a escola seja humanizadora. É importante que a escola apresente todos os elementos científicos, culturais construídos ao longo da história da humanidade. É direito de todos ter acesso a esse conhecimento. Conhecimento acumulado historicamente. E que para o quê? Para que o indivíduo se fortaleça, para que o indivíduo cresça no seu cognitivo, nas suas ideias, nas suas elaborações, né? Então, por isso que Demerval Saviani traz essa reflexão. E outros pontos que também são importantes nesse documento, que precisam ser considerados. A garantia que a educação seja preservada em seu caráter laico, ou seja, a educação não pode ter uma religião, né? Não, a educação é para todos, então ela precisa atender à diversidade, a Umbanda, o Candomblé, o evangélico, o espírita, o católico, enfim, o budista, o ateu, ela é para todos, então ela tem que ter caráter laico, ela não pode ter uma religião que assuma um caráter integrado, né? A gente sempre fala que é né? Então ela tem que estar integrada ao mundo, à sociedade, à realidade, ela não pode ser uma ilha isolada com um mundo pedagógico que não existe na realidade, que apresente orientação multicultural, então respeito à diversidade, à pluralidade, né? Mostre-se inovadora e tecnológica. Vivemos numa sociedade de tecnologia, de desenvolvimento, apresente aspectos de flexibilidade e também
reflita criticamente sobre a globalização e seus desdobramentos, sendo assim discorremos sobre tais pontos, né? Então olha só, aí o documento vai falar desses pontos com mais detalhes. Então, globalização, os efeitos, né? Os efeitos da globalização, o que isso impacta na vida de todos nós, certo? E a partir das ideias vigotskianas, a escola deve realizar a articulação de conceitos cotidianos, a importância do cotidiano, da realidade local, da realidade global e científicos, favorecendo a construção dos sujeitos, valorizando e ampliando as experiências e os saberes trazidos pelos mesmos. Coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, DNA da educação. DNA da educação, o que é, professor, DNA da educação? Simplesmente são os princípios que estão na Constituição, são os princípios que estão na LDB, que falam de educação para todos, de formação plena, de formação para a cidadania, de formação para o mundo do trabalho, de atendimento a todos, de inclusão, de pluralidade, de diversidade, de respeito aos direitos humanos, né? Então, sempre a educação está buscando ampliar, atender, né? Viu alguma alternativa que traz excluir, segregar, separar, já não combina com o DNA da educação. E claro, coloca aqui, tudo isso por meio de princípios éticos e políticos educacionais, valorizando a curiosidade, a criticidade, a criatividade, a reflexão, a autonomia e a participação para uma formação cidadã. Todas palavras do DNA da educação: curiosidade, criticidade, criatividade, reflexão, autonomia, né? Observando a perspectiva da omnilateralidade, possibilitando a formação integral, né? Que essa palavra aqui significa uma formação ampla, né? Que você tenha várias visões aí do mundo, crítica, né? Então, uma visão ampla. Considerando a formação integral e integrada, é imprescindível pensarmos os conteúdos não como um fim em si mesmo, mas como um meio para que os sujeitos possam produzir e usufruir os bens culturais, sociais e econômicos presentes na realidade. Então, o acesso à cultura, à informação, ao conhecimento, né, para que as pessoas possam usufruir disso. Já que estamos falando de uma educação transformadora, né? Mello explica que os conteúdos disciplinares precisam ser tratados como elementos mediadores voltados a diferentes aprendizagens. Sendo assim, acreditamos necessário abranger os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, como colocado por Zabala, né? Então, cuidar, essa aqui é extremamente importante, o CPA, né? Com os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. E aí, vamos lá, a visão da educação infantil. Então, esse documento traz um monte de coisa que eu vivo falando nas minhas aulas. Primeiro, educação infantil, né? Creche, pré-escola, creche é educação, né? E cuidar e educar são indissociáveis e inseparáveis. Quem cuida, educa. Quem educa, cuida. Eu vivo falando isso e vive caindo questão desse tema aqui, né? Então, o desenvolvimento integral da criança em seu aspecto físico, afetivo, intelectual, linguístico, social, complementando a ação da família e da comunidade, é etapa da educação infantil. Conforme está nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a número 5 de 2009, no seu artigo 5. Então, a educação infantil também vai contemplar a concepção sócio-histórico-cultural, né? Ao confirmar a necessidade de uma formação integral do sujeito, tá? Então, também, né? A educação infantil entra nessa concepção sócio-histórico e cultural. E aí, traz aqui alguns importantes detalhes da educação infantil.
que precisa considerar as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de 0 a 5 anos. Por quê? Educação infantil, de 0 a 3, creche, 4 e 5 anos, pré-escola, sendo obrigatória a pré-escola, mediante um olhar sensível, uma escuta atenta e clareza acerca do desenvolvimento infantil, primado pela qualidade das experiências, né? E aí vem alguns princípios importantes, e princípios sempre caem. As bancas amam os princípios. Valorização e respeito à etapa de educação infantil como importante espaço de cuidados, de formação, de educação e de ensino. E aí é preciso entender que creche é educação. E tem gente às vezes que não entendeu isso. Eu já vi, por exemplo, pessoas falar assim: a creche é direito da mãe trabalhadora. Tá colocando a carroça na frente dos bois, como diria antigamente, né? Porque, antes de tudo, a creche é um direito da criança. Por quê? Toda criança tem direito à educação. E a creche é educação. E é um direito da criança. Porque você falar que, tudo bem, a mãe trabalhadora tem direito à creche? Sim. Mas antes, não é só a mãe trabalhadora. Porque aí a gente está pensando na mãe. E o foco é sempre a criança. Quem tem direito à educação é a criança. E aí a criança que a mãe não está trabalhando também tem esse direito, né? A criança, né? A criança tem esse direito, é importante. Que a educação infantil seja considerado como direito de toda criança. Então, quando a gente fala que é direito da mãe trabalhadora, a gente está falando assim: então a mãe que não trabalha, a criança não tem direito? É por isso que você deve afirmar que educação infantil é direito de toda criança. Se cai uma dissertativa, pode pegar no pulo nessa questão. Então, atenção, que a criança seja considerada como sujeito histórico de direitos e seja o centro de todo o processo pedagógico. O que é a alma da existência de uma unidade escolar? É a criança. Sem ela, né? A escola existiria? O professor? Não. Onde está o centro de todo o processo pedagógico? Na criança. É a criança e a aprendizagem. Essas são as almas, né, da unidade escolar, da educação. Garantia de atendimento, cuidados essenciais à sobrevivência, higiene, alimentação, sono, troca de roupas, cuidados com a saúde e o desenvolvimento de cada criança, respeito aos direitos das crianças, considerando suas diversas realidades, que tenha os eixos estruturantes da educação infantil, o brincar, as interações, e aqui acrescentou a ludicidade, né? Normalmente nós vemos nos documentos brincar, brincadeiras, interações e brincadeira. E aqui colocou a ludicidade também, que também está contida dentro da brincadeira, né? Aqui é um reforço, né? Porque brincar já é lúdico. Bom, sempre com clareza de intencionalidade nos momentos de brincadeira, mesmo quando se brinca na creche, na pré-escola, se tem uma intencionalidade pedagógica. Não pode ser nada espontâneo, né? O espontaneísmo, não. Tem que ter uma intencionalidade pedagógica, tendo em vista que o brincar é o eixo principal da educação infantil. Direito das crianças ao brincar como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil. Direito de aprendizagens garantidos, né? Aí traz aqui os seis direitos, né, que estão expressos na BNCC: o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar-se, o conhecer e o conhecer-se, permeados por amor, carinho, proteção, considerando os campos de experiência. Guarde isso aqui, porque isso aqui cai muito como questão. Direito de acesso aos bens socioculturais disponíveis, ampliando a palavra do DNA, o desenvolvimento de suas capacidades. Que a educação infantil configure-se como espaço de construção social para além da família e ampliação das relações e do espaço físico.
busca de parceria entre escola e família para que essa seja atuante, ajudando na reflexão diária como parte de uma importante gestão democrática, DNA da educação, participação da família, DNA da educação, garantia de socialização das crianças mediante a participação e inserção nas mais diversas práticas sociais, a escola ligada com a realidade, interação entre adulto e criança. Já vi questão falando assim, a interação só deve ser entre crianças da mesma idade. Não, a interação deve ser com os adultos, com crianças de outras idades, né? E criança, criança não só da mesma idade, mas de outras idades também, com situações que favoreçam e oportunizem a prática da afetividade, do acolhimento, da aceitação mútua e do respeito entre os diferentes sujeitos. Né? E nessa perspectiva, acredita-se que para a rede municipal de ensino, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, deve-se buscar um trabalho com as crianças nos princípios éticos, estéticos e políticos. Eu chamo de EP, né? Que isso aqui, gente, o que não cai, despenca de questão. O que são os princípios éticos? Procura-se desenvolver na criança a sua autonomia, palavra também do DNA da educação. Para isso é importante assegurar a manifestação dos desejos, interesses, curiosidades, bem como valorizar a interação como forma de ampliação de saberes e desenvolvimento das relações humanas. Os estéticos busca-se garantir a sensibilidade, a ludicidade, a criatividade e a diversidade façam parte do trabalho. E os políticos pretende-se que a educação favoreça o exercício da cidadania como forma social, de participação social e política. Então esse aqui é muito importante você ter isso em mente na hora da prova. Você vai escutar a minha voz, mas é preciso ler também, né? Senão você não pode não escutar, pode dar ali um barulho, né, na hora, uma surdez e você não escutar. Então atenção. Um tema que uma banca em particular gosta muito, que é a VUNESP, é a questão étnico-racial. Então a VUNESP sempre está trazendo uma perguntinha de relações étnico-raciais, ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, né? Então o que é importante nessa diretriz dessa área? O desencaminhamento de processo de afirmação das identidades, né, de identidades, de historicidade negada ou distorcida. Porque o Brasil viveu aí uma escravidão muito longa, né, onde deixou efeitos perversos na sociedade e que tem impactos até hoje, né? Vide o que a gente está vendo aí acontecendo na Espanha ou na Argentina, as pessoas xingando os negros de macaco, né? O que a gente vê nas escolas, às vezes, de preconceito ou mesmo na sociedade. Então, reafirmar essa identidade, né? Porque às vezes as pessoas tinham vergonha de dizer que eram negras, né? Aí, por exemplo, a história do cabelo, e aí eu já vi uma mãe falar isso, minha filha tem um cabelo ruim, né? Porque o cabelo da menina era encaracolado, né? Então, isso são frases que vão reforçando ali. Aí as meninas falam, eu quero ter meu cabelo liso, né? E hoje a gente está vendo um movimento contrário, os cabelos Black Power, os produtos. E isso é reconhecer, né, que a pessoa é negra, a sua identidade, enfim. E é um resgate. Rompimento com imagens negativas, olha aí, acabei de falar, forjadas por diferentes meios de comunicação e materiais didáticos contra povos negros e indígenas, acabei de falar disso, né? Ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação de identidades provocada por relações étnico-raciais, conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades, experiência da vida das crianças e famílias,
valorizando as aprendizagens vinculadas às suas relações com as culturas negras, brancas, indígenas, assim como relação entre essas etnias no conjunto da sociedade. Uma vez a Unesp colocou uma questão assim, que o ensino étnico-racial visa retirar a Europa, o eurocentrismo, né? A identidade branca. Não, não é nada disso. Nunca quer tirar ninguém, gente. A educação quer sempre incluir. Né? É importante a história dos imigrantes, né? Dos portugueses, dos espanhóis, dos japoneses, dos italianos que vieram para o Brasil, sim, e não é tirar eles para botar o negro e o índio, não, é mostrar como tudo isso produziu a nação brasileira, enfim, e fazer reflexões sobre os problemas, né, sobre a escravidão, mas valorizando a identidade, valorização da oralidade, da corporeidade da arte enquanto marca de culturas raízes africanas e indígenas, né? Ao lado da escrita e leitura. Por exemplo, a África tem uma grande tradição na oralidade, os indígenas também. Então isso é importante ser valorizado. Educação patrimonial com aprendizagem a partir do patrimônio cultural indígena e afro-brasileiro, visando a preservá-lo e difundi-lo, né? Princípios norteadores da educação infantil. Então, olha aqui a minha frase, ó. Concebemos as ações de cuidar e educar como indissociáveis e complementares, né? Isso você não pode esquecer. Apareceu alguma alternativa que dissocia cuidar e educar, pronto, tá errado. Pois quem cuida educa e quem educa cuida. Quem cuida educa e quem educa cuida. Né? E assim vai. E não esqueça disso. Né? Sendo assim, as ações do cuidar e educar na educação infantil abrangem uma visão integrada do desenvolvimento da criança. Então, quando você está numa creche, dando um banho, cantando uma música, você está cuidando e educando, fazendo estímulos para a criança, né? Uma música, uma canção, né? Criança movimentando na água, então tem o desenvolvimento psicomotor, olha aí, né? Então não dissocie isso, não dissocie. Infelizmente, né, existem muitas pessoas que dissociam isso, e aí tá errado. Reconhecer que o desenvolvimento, a construção de saberes, a construção do ser não ocorre em momentos estanques e de maneira compartimentada. Também torna-se necessário e precisam ser contemplados na ação pedagógica. Igualmente necessário é compreender ainda que o espaço-tempo em que a criança vive exige seu esforço particular e a mediação do adulto em todos os momentos como forma de estimular a curiosidade, garantindo os direitos de aprendizagem apoiados nos campos de experiência, proporcionando ambientes que favoreçam o desenvolvimento integral da criança. Brincar, né? Então sempre um tema que aparece. Brincar é universal, porém não inato. Lembra que a gente viu concepção de Vygotsky, nós vamos nos aprendendo a ser humano à medida que a gente vai vivendo, né, em sociedade, com concepção socio-interacionista. E brincar é inato, as pessoas nascem brincando, já sei, não, né? O brincar, relacionamos às vezes o brincar com crianças, né? Por quê? Porque na maioria das vezes achamos que a criança brinca e sabe brincar de tudo, né? E aí Craig Karcher traz uma reflexão. É comum ouvirmos queixas de pais, mães e educadoras que as crianças hoje em dia não sabem brincar. Dizem que na hora do recreio principalmente só corre e briga. Pergunto, quem para e brinca hoje com as crianças? Quem as ensina a brincar? Para aprender a brincar é preciso ensinar as brincadeiras, né? Então muitas crianças sequer conhecem as brincadeiras, porque hoje, muitas vezes, ao invés de se brincar, a gente entrega um celular na mão da criança para ela ficar tranquila, né? E depois a gente reclama, certo?
Então, segundo Kishimoto, o uso do brinquedo, jogo educativo com fins pedagógicos é de grande importância para o ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento infantil. E essa forma que a gente vem fazendo, e não é uma crítica às telas, né? Mas da forma como elas vêm sendo usadas, as crianças vão tendo problemas psicomotores, vão tendo problemas emocionais, né? Não vão tem problemas de lidar com conflitos, de resolver suas situações. Por quê? No brincar você aprende a resolver conflito, você aprende regra, você aprende a ceder, né? Porque o brincar envolve vários conceitos importantes para a nossa vida. Vocês já brincaram, nós já brincamos, todos nós brincamos. Quando a gente vai em um jogo, às vezes tem uma divergência, a gente discute, não, a regra é essa, não é assim, não é assado, não pode fazer isso. E a gente vai lá resolvendo, não, então vamos fazer assim, né? As crianças, elas vão ali, às vezes elas criam regras, às vezes elas mudam as regras, então elas vão aprendendo a desenvolver soluções, ficam mais autônomas, desenvolvem melhor o seu cognitivo. E aí o que a gente vê é que muitas crianças têm extrema dificuldade. É por isso que outro dia eu vi uma palestra de um neurocientista e ele falava, quando a gente escreve, né, um A, um D, a gente mobiliza diversas áreas do nosso cérebro. E quando a gente tecla o A ou tecla o D, a gente mobiliza muito menos e sempre a mesma coisa, porque teclar o A e o D para o cérebro é a mesma coisa. Escrever o A e escrever o D para o cérebro não é a mesma coisa, e ele vai usar diferentes áreas, o que vai favorecer o seu desenvolvimento cognitivo. Ao permitir a ação intencional, afetividade, a construção das representações mentais, cognição, manipulação de objetos e o desempenho de ações sensórias motoras, físico, acabei de falar tudo isso aqui, né, gente? E nas trocas, nas interações sociais, o indivíduo se completa. Quando você brinca, né, você tem representação mental, seja um jogo ali, né? Então você tem o físico, porque às vezes você tem que correr, se movimentar, né? Você tem a troca de interações, o que eu falei, a discussão, a regra é assim, tudo que eu falei aqui com outras palavras. Os campos de experiência propostos pela BNCC também são importantes, você saber o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações que estão colocados no documento. E esse documento leva em consideração, e não poderia ser diferente, a Constituição, a BNCC, o ECA, a LDB. E todos as diretrizes, né? Tanto do infantil, quanto do ensino de 9 anos, quanto do ensino fundamental. Então, a organização do trabalho pedagógico com os campos de experiência tem como expectativa dar sentido e variedade de vivências das crianças na escola, colocando no centro do processo educativo como sujeito histórico e cultural de direito, considerando seu fazer e agir. Com base nesse pensamento, Bongioli e Mantovani afirmam que para atender a esse modo de aprender há 3 princípios da didática que se considera importante. Guarda aí, princípios da didática para esse trabalho aí com os campos de experiência. Anotou, escreveu? Não é para digitar, é para escrever, tá? A ludicidade, a continuidade e a significatividade das experiências. Por quê? O lúdico, né, a continuidade e a significado. Aquilo tem que ser uma aprendizagem significativa, tá? Então, importante aí você. Planejamento, avaliação, diagnóstico e registro é sempre importante tema, né? Então, a avaliação na educação infantil, ela tem o objetivo de acompanhar o desenvolvimento sem objetivo de promoção, julgamento, nota ou rótulo.
Na educação infantil tem o mandamento que eu sempre falo, né? Veio lá a educação infantil, trouxe lá, lembra do Fábio, eu descendo um monte com as minhas tábuas e dizendo, na educação infantil não reprovarás, não julgarás, não darás nota para classificar, e sim fará um diagnóstico para acompanhar o desenvolvimento da criança, né? Então não é um diagnóstico de capacidade, mas uma apreciação de variedade de ideias e estratégias de ação que as crianças apresentam para mediar ações educativas que favoreçam o desenvolvimento. Diante dessa proposta de avaliação, o docente precisa ter uma postura crítica e criativa para fazer intervenções necessárias mediante a forma de organização de planejamento do ensino, considerando o que foi avaliado e o percurso traçado pelas crianças. Então, quanto mais registros, melhor, né? De diversidade de registros, um bom planejamento e uma reflexão sobre aquilo, que é a avaliação diagnóstica, né? O semanário registro reflexivo docente, né? Alguns documentos são imprescindíveis no processo avaliativo e também organizam o trabalho da rede, permitindo o acompanhamento das crianças. A qualidade desses registros não equivale à quantidade, e sim ao comprometimento dos docentes na prática de avaliar e observar as crianças com um olhar sensível e reflexivo. Palavra do DNA, né? Reflexivo. Mediando suas relações para favorecer aprendizagens, atento às dificuldades e avanços. O semanário é uma ferramenta pedagógica que deve ser construído semanalmente e constituído com quadro de atividades, reflexão de ação e devolutivas pontuais por parte do assistente pedagógico. O semanário deve ser realizado com base em um planejamento pautado na avaliação, observação efetiva, vinculando que a criança constrói suas vivências, experiências e conhecimentos prévios e que o docente deve proporcionar de acordo com os campos de experiência e objetivos de aprendizagem. O registro especifica as atividades e a intencionalidade, garantindo o direito de aprendizagem. Ok, gente? Fiz aqui um bem bolado, né, do documento, para você ter pelo menos aí uma noção. Claro que essa aula, como eu falei lá no curso, está completíssima, né? Eu acho que são 4 aulas, né? É mais de 1 hora eu falando. Então, e tem questões também, tudo isso, né? Mas eu espero ter ajudado vocês aí, tá bom? Grande abraço, sucesso na prova, calma, né? Vá com muita calma, já trace sua estratégia, prepare tudo no dia anterior, caneta, documento, estojo que vai levar, celular, já desliga os alarmes, já faz tudo certinho, porque quanto mais tranquilo você chega na prova, né, já saiba como você vai chegar, como você vai fazer, sai com bastante antecedência, né, leva a sua água, já deixa tudo preparado, porque quanto mais você está preparado, não tem um problema, melhor. Né? Melhor você vai desempenhar melhor. Então estarei torcendo aqui por todos vocês e que sejam aprovados aqueles que estudaram, dedicaram e que merecem, né? É sempre esse o nosso pensamento para fazer justiça, né? Com as pessoas que dedicaram, que assistiram o vídeo, que compraram o curso, né? Que estão se esforçando aí para conseguir a sua vaga, tá bom? Grande abraço e até uma próxima.